A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos aí da IAP Jardim Aeroporto. Para mim é um prazer trazer essa mensagem, trazer essa palavra aqui para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Arildo, eu estou em Primavera do Leste, Mato Grosso, e para mim é um privilégio poder falar hoje a vocês, trazer uma reflexão na palavra de Deus. O tema de hoje é Felizes são os que promovem a paz. E a base da nossa reflexão está em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esse texto aqui, ele fala do momento em que Jesus Cristo, ele prega aos discípulos, ele ensina aos discípulos no conhecido Sermão da Montanha. Esse texto traz algumas lições importantes, especialmente quando a gente olha para o contexto dele. Jesus estava ali ensinando os discípulos, provavelmente perto ali do Mar da Galileia, e as pessoas estão assentadas para ouvi-lo, e ele começa então a pregar. E ele traz uma mensagem um tanto diferente, né? Bastante diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas a ouvir dos religiosos da época. E o momento em que aquelas pessoas estavam vivendo ali era um momento de tensão. Aquele povo ali, ele estava no momento de tensão porque ele vivia dominado pelo Império Romano. Se imagine naquela época em que você trabalhava e não conseguia o sustento direito, os impostos eram muito caros, né? Existia uma pressão muito grande ali sobre o trabalhador, sobre a pessoa que buscava ali uma renda, e ela tinha dificuldades para sobreviver, né? Por quê? Porque a dominação do Império Romano era muito forte. E os impostos cobrados sobre aquele povo, maioria judeu, né, maioria de judeu, era absurdo. Eles não tinham um rei como tiveram no passado, eles não tinham um governante próprio da nação de Israel como tinham no passado, eles estavam dominados. Outra situação que acontecia na época, na vida dessas pessoas que estavam assentadas aos pés de Jesus, era que havia muita corrupção na religião. Aquelas pessoas para quem elas poderiam recorrer, porque por várias situações difíceis na vida, elas poderiam recorrer à religião, aos religiosos, mas até os religiosos estavam corrompidos, estavam tratando as coisas de Deus de uma forma errada. Outro ponto interessante que a Bíblia fala sobre essas pessoas, esse contexto da época, é que as pessoas ali, elas esperavam um Messias que viesse intervir imediatamente. Elas esperavam que Jesus fosse derrubar o Império Romano politicamente e tomar o poder, né, para que imediatamente as coisas começassem a mudar, começassem a melhorar, o reino de Deus, né, o reinado de paz começasse a vigorar a partir da pessoa de Jesus. E Jesus nesse momento chega na simplicidade dele e os surpreende, falando de paz. Jesus chega com um discurso talvez muito diferente daquilo que eles esperavam, muito diferente daquilo que eles aguardavam. E Jesus simplesmente começa a falar sobre paz. E nesse verso, no verso 9, ele fala isso, que são felizes os pacificadores, ou em outras versões, aqueles que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Talvez, se você estivesse na situação daquelas pessoas naquela época, ouvindo Jesus, a última coisa que você ia querer era paz, seria paz. Por quê? Por causa da pressão muito grande que você estaria vivendo, por causa dos conflitos, das contendas que haveria, por causa da indignação em relação ao poder político, as pessoas da época, umas passando por cima das outras. E não é muito diferente desse momento que nós estamos vivendo. Nós, no nosso país, estamos vivendo um momento difícil. A paz, ela não está reinando. Existe conflito na família, existe contendas, existem intrigas, traições o tempo todo. Nas empresas, um querendo engolir o outro sempre que podem, né? Então a gente tem muitos problemas e muita tensão hoje em dia. E talvez o teu sentimento, meu irmão que está aí, minha irmã, meu amigo, é de tamanha indignação que talvez surja no teu coração um sentimento de vingança, né? A última coisa seria a paz. Talvez você não queira paz. Talvez você queira que Deus intervenha imediatamente e faça alguma coisa em relação a isso.
E esse sentimento que você tem, com certeza é legítimo, né? É legítimo. A gente pode entender esse sentimento, eu também tenho, né? A gente fica indignado com certas coisas que acontecem no nosso dia a dia e no dia a dia de outras pessoas quando a gente vê algumas histórias. Mas Jesus vem e quebra isso. Jesus vem e fala de paz. Jesus vem e nos ordena, né, e diz que são felizes, né, os que são pacificadores. E eu queria falar um pouquinho sobre o que não é ser pacificador, para que a gente entenda bem o que não é ser um pacificador. Ser um pacificador não é ser um pacifista. É possível um crente ser um pacifista, lutar por causas sociais, lutar contra injustiças sociais, talvez criar movimentos, né, humanitários em defesa dos mais pobres, dos mais vulneráveis? É claro que sim, né? Em defesa de algumas causas sociais. Mas ser um pacificador não para aí, né? Vai mais além. Ser pacificador, depois eu vou falar sobre o que é ser pacificador. Então, não ser pacificador não é necessariamente ser um pacifista. Outra coisa que ser pacifista não é se isentar dos conflitos. Muita gente diz assim: eu quero manter minha paz, eu quero ficar em paz, eu não quero me envolver, deixa acontecer, deixa pra lá, né? E muitas vezes isso é um erro, porque o conflito existe, né? O conflito existe na igreja, o conflito existe na família, existe em qualquer lugar que a gente vai, onde tem pessoas, tem conflito. Então, o conflito pode servir para a resolução de alguns problemas, né? De muitos problemas. Às vezes a gente foge dos problemas, talvez isso você já fez, né? Você foge do problema, você prefere não se envolver. Mas, se a gente deixa as coisas correrem, as coisas fluírem do jeito que acontecem, nós podemos ter sérios danos, sérios prejuízos lá na frente por causa disso. Especialmente no contexto de igreja, quando, por exemplo, nós sabemos que alguém ou algumas, às vezes mais de uma pessoa está em pecado e coisas difíceis, coisas complicadas ali estão acontecendo, pecados estão acontecendo e muitas vezes a gente não faz nada, né? As pessoas não fazem nada e vão deixando porque não querem se envolver, porque querem manter a paz e a harmonia, né? Então isso pode ser um grande problema. Ser pacifista não é se isentar dos conflitos, é você resolver os conflitos quando necessário, mas fazer isso com sabedoria, com equilíbrio, né, para que você promova a paz, mesmo que em certo momento você tenha ali que levantar algum tipo de conflito. O que nós poderíamos dizer então que é ser um pacificador? O que é afinal ser um pacificador, irmão Arildo? Em primeiro lugar, para ser um pacificador, você precisa estar reconciliado com Deus. Não tem como nós sermos pacificadores sem haver uma reconciliação entre nós e Deus. Porque a Bíblia diz que o que separa a gente de Deus é o pecado. Então nós precisamos sempre ali estar vivenciando essa obra, né, renovadora, esse nascer de novo que só Deus nos oferece. Não é possível a gente levar a paz para alguém, para uma família, para uma pessoa, sem que primeiro nós estejamos reconciliados com Deus. E isso é extremamente importante. A obra do Espírito Santo na sua vida, meu amado, é que vai te dar condições espirituais de poder ser um pacificador. A Bíblia diz que a paz que Deus dá, o próprio Jesus diz isso, que a paz que Ele dá é diferente da paz que o mundo dá. Então a gente pode ter paz. Uma pessoa que está assim, distante de Deus no sentido espiritual, como também a Bíblia diz que aquele que não está em Cristo, ele está morto espiritualmente, né? Então uma pessoa ali vivendo na graça comum de Deus, ele pode sentir uma certa paz, mas ela não é igual, ela jamais será igual àquela paz que o Espírito Santo nos dá, que o Senhor nos dá por meio da reconciliação, que é uma paz que você pode estar no meio da guerra, você pode estar no meio das situações mais difíceis que você enfrentou na sua vida, mas exatamente nesse momento você pode estar em paz com Deus, em paz com Deus e em paz com as pessoas também. Então é uma paz no meio da guerra, essa paz que Jesus oferece. Mas ela inicia a partir da reconciliação com Deus. A paz de Deus pode
reinar no seu coração, se você não tem paz, se você está vivendo situações difíceis na sua vida e você não consegue sentir paz no seu coração, busque essa reconciliação. Talvez você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. Talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. E o meu convite é esse, para que você tenha essa paz profunda que o mundo não dá, que você busque a reconciliação com o Senhor. A partir dessa reconciliação é que nós podemos nos reconciliar com o mundo, com as pessoas, com a família. A partir desse novo nascimento e dessa reconciliação com Deus, é que então nós podemos nos reconciliar com os demais. Ser pacificador, então, é também promover atitudes de paz, né? Promover a paz, como diz o texto nessas novas versões. Felizes são aqueles que promovem a paz. E onde que a gente pode promover a paz? Onde que você pode ser um pacificador? Eu quero te relembrar sobre alguns aspectos, né? Alguns lugares, algumas situações onde você pode ser um pacificador. Em primeiro lugar, você pode ser um pacificador consigo mesmo. Em que sentido, Arildo? No sentido de que, às vezes, meu amado, às vezes nós temos conflitos internos. Às vezes você ou eu, a gente cometeu um erro lá no passado e não sente mais paz no nosso coração. E não sente mais essa paz. E às vezes a gente precisa nos perdoar, sabe? Às vezes eu preciso me perdoar. Você precisa se perdoar de alguma coisa que aconteceu, de alguma coisa que hoje você se sente culpado. Porque para você sentir essa paz, primeiro, para depois ser um pacificador. Há muitas pessoas que não têm paz no seu coração, mas praticam, promovem a paz para outras pessoas. Ok, beleza, é legítimo, mas melhor ainda é que seu coração esteja em paz, você em paz consigo mesmo. Promover ações, e essas ações, ou essa ação de promover a paz consigo mesmo, passa pelo perdão. Você perdoar a si mesmo. Quantas coisas que você já se sentiu culpado, mas que foi difícil de se perdoar. Foi difícil de você abandonar esse pensamento de culpa. Então o convite de Jesus desde já é para que você aceite o perdão de Deus, independentemente da situação que você está vivendo. Aí consigo mesmo, no seu coraçãozinho, para que depois você possa promover a paz também para outras pessoas. Outra situação em que você pode promover a paz, nós podemos promover a paz, é na família. É na família. Como nós agimos quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, até porque a família é o lugar, né? É o ambiente onde nós estamos mais vulneráveis. É o ambiente que nós somos mais nós mesmos do que em qualquer outra situação. Às vezes nós estamos em algum lugar, ou na igreja, em outros lugares, e nós mantemos uma certa postura, né? Por quê? Porque é natural do ser humano, né? Você não é íntimo de pessoas que você não conhece tanto como a tua família. Então na família você se abre, você é vulnerável, você ama, você está ali de corpo e alma. E aí fica mais difícil ainda quando alguém te machuca. Fica mais difícil ainda quando alguém que é da sua família te fere com as palavras. Quanto mais as pessoas ali te machucam, como que nós reagimos? Como que você reage? Né? Quando alguém fala rispidamente com você, qual que é a tua primeira reação? Isso tudo importa quando nós falamos de paz, quando nós falamos em ser pacificadores, como nós estamos conduzindo a nossa vida diante desse mandamento, desse valor que Jesus apresenta no Sermão da Montanha sobre ser um pacificador. Precisamos ser pacificadores também em nossas relações na igreja. Há muitos conflitos às vezes na igreja, conflitos até bobos, né? Bobos, conflitos assim que não precisariam, não deveriam acontecer. Às vezes alguma disputa por algum cargo, né? Às vezes alguma situação em que alguém te machucou, te feriu, falou alguma coisa de você. Às vezes a gente supõe, né? A gente é campeão para isso, né? O ser humano. A gente supõe que alguma pessoa falou mal da gente, falou alguma coisa, ou a gente supõe que determinada pessoa não gosta da gente por alguma razão. E aí a gente fica mal muitas vezes. Às vezes a gente nem procura aquela pessoa para conversar e para saber dela
se realmente aquilo é verdade, né? Então existem conflitos e contendas muitas vezes na igreja. E ser um pacificador é você promover a paz nessas situações. Não ser aquela pessoa que põe lenha na fogueira, sabe? A gente até ri às vezes, porque a gente pensa, né? A gente sabe que às vezes tem gente assim. A coisa já está complicada e aí a pessoa chega lá e fala mais uma coisa e vem atravessado. E aí a situação fica ainda pior, né? O mandamento de Jesus, o valor que Jesus apresenta no Sermão da Montanha é valiosíssimo para essas horas também. Essas horas de conflito, de contenda também na igreja do Senhor. Seja um pacificador na sua igreja. Seja aquele que dá uma resposta branda, sabe? Seja aquele que fala com carinho, sabendo que as pessoas têm sentimentos, né? Não entenda mal, a gente não está falando aqui daquela coisa do mimimi, né? Tem gente que é muito melindrosa mesmo, né? Tem gente que às vezes nada é ofensivo, né? Aquilo ali que é falado para ela às vezes não é ofensivo, mas ela se ofende. Isso é outra situação, né? Você sabe que muitas vezes você é ríspido com alguém e o conselho da palavra do Senhor para nós hoje é que você seja um pacificador, promova a paz também na igreja. Outro ponto são as relações sociais. No seu trabalho, né, onde você vive, onde você está, às vezes a maior parte do tempo, se você está no seu trabalho, né, às vezes a pessoa trabalha e passa a maior parte do tempo mais no trabalho do que com a família, né, normalmente é assim. Então lá também você precisa ser um promotor da paz, segundo a palavra de Jesus, né? Levar a paz para aquelas pessoas que estão ali. Existem muitos bons exemplos de crentes, né? De pessoas cristãs que são pessoas assim admiradas pelos colegas de trabalho, porque elas valorizam isso e sempre que há um conflito, uma contenda, elas vão ali e pacificam as coisas, né? Na segunda parte do versículo 9 de Mateus capítulo 5, Jesus ele traz ali uma promessa. Ele fala, bem-aventurados ou felizes os pacificadores ou aqueles que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. É uma promessa de Jesus sobre essa filiação que existe entre aquele que promove a paz, aquele que nasceu de novo, aquele que está reconciliado com Deus, em relação ao Pai. O termo original, né, ali para quando ele diz que serão chamados filhos de Deus, é um termo que se relaciona especificamente ao sentido de honra, de consideração, né? É aquele filho que é cuidado, é aquele filho que é como um filho legítimo, né? Não é aquele sentido ali aquele sentido carinhoso quando fala assim, meu filho, né? Meu filhinho no sentido carinhoso, não. Nesse texto aqui especificamente, está falando sobre o cuidado de Deus, a honra que é de ser filho, né? A honra que é ser filho de Deus. Então, isso é maravilhoso, porque faz a gente pensar no seguinte, que você pacificador, você é um filho amado do Pai. Você é um filho amado do Senhor. Você é aquele que é cuidado por Deus. Você é aquele que é protegido por Deus quando você é um pacificador. Você tem recompensa para você quando você é um pacificador. Imagine o cuidado que um pai tem com um filho. Se você é pai ou mãe, você sabe, né, o quanto você abre mão de certas coisas, o quanto você se esforça para cuidar do seu filho. E com Deus não é diferente nesse sentido. Imagine Deus ainda sendo perfeito. Se nós somos falhos, se você é falho, né, como pai, como mãe, imagine Deus que é um pai perfeito. Esse pai perfeito te ama, esse pai perfeito te protege e cuida de você, porque você se dedica a ser um pacificador. Essa é a promessa de Jesus, essa é a recompensa. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Um filho que é cuidado, um filho que é amado. Concluindo então, meus amados, fica essa pergunta para a tua reflexão. Você tem paz no seu coração? Você se sente em paz consigo mesmo, com os outros, né, com a sua família, com a igreja?
Ou ainda precisa ajustar alguma coisa? Você tem se perdoado e perdoado os outros quando te ofendem? Porque a paz passa necessariamente pelo perdão. Se não tem perdão, não tem paz. Se você não apaga a dívida, não há perdão, não há paz, não há reconciliação. Você é um pacificador? Qual foi a última vez que você lutou para evitar uma contenda? Será que você seria capaz de sofrer o dano em alguma situação para não criar ali uma contenda, uma rixa, um problema? Ou você é daquele tipo que não leva desaforo para casa? Que nós sejamos pacificadores, meus amados. Talvez como aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, aprendendo com Jesus, olhando para a situação do mundo hoje, do Brasil hoje, talvez a última coisa que você queira é paz. Assim como aquelas pessoas, elas queriam uma intervenção imediata de Jesus. Elas não queriam a inauguração do reino para que posteriormente Jesus retornasse. Não. Elas queriam que Jesus tomasse o poder e resolvesse na hora. Mas Jesus não trabalha da forma que a gente quer. Ele trabalha da forma que Ele quer, né? Mas o teu sentimento talvez seja esse, de se levantar contra as injustiças. E isso é legítimo, isso é recomendável. Porém que você abra o coração para o Senhor nesse pensamento de que a solução ela não está no ser humano. A solução não está apenas assim em nos unirmos como seres humanos para encontrar a paz. Nós estamos procurando a paz há muito tempo, mas nós temos apenas guerras. O que nós precisamos, o que a humanidade precisa, o que você precisa é Deus, é o Senhor Jesus, é o Pai, é a força do Espírito Santo para que você possa promover essa paz. Que você seja um pacificador, um promotor da paz na família, na igreja, consigo mesmo, nas suas relações sociais, meu amado, onde você estiver, ok? Que Deus o abençoe, que você como filho amado do Pai receba essa palavra. Lembre-se que quando você promover a paz em alguma situação, quando você chegar em determinada disputa e ser um pacificador, Deus está contigo e as promessas do Senhor estão sobre você. Promessas de filho, promessa de herança. E olha só, herança não só nessa terra, mas heranças celestiais, heranças também no céu, herança de vida eterna, herança de todas as promessas que Deus deu para você para além desse mundo, para além desta terra, para além da morte, a ressurreição em Cristo Jesus. Que você leve essa palavra no seu coração. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade por poder estar aqui passando essa mensagem para você. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor amado, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos essas pessoas que estão aqui me assistindo e me ouvindo neste momento, Senhor. Que em nome de Jesus elas sejam alcançadas por tua graça, por teu Espírito. O Senhor as conhece plenamente, perfeitamente. Talvez aquele sentimento de culpa que elas carregam até hoje, o Senhor conhece. Talvez a dificuldade, o estopim curto, a dificuldade de ter uma resposta branda, de dar uma resposta branda no momento do conflito, no momento da contenda. Talvez uma dificuldade, meu Deus, em promover a paz onde elas estão, no trabalho, na igreja. Talvez, meu Deus, muitas situações em que essa pessoa não consegue sentir essa paz. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, esse irmão, essa irmã, esse meu amigo seja alcançado. Sejam alcançados esses irmãos, meu Deus, com a tua paz, com o teu Espírito Santo. Que a obra de Jesus Cristo, reconciliadora, do novo nascimento, seja uma realidade na vida deles, nas nossas vidas, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão sofrendo hoje consequências da sua falta de perdão, da sua falta de ser um promotor de paz, meu Deus, que em nome de Jesus, que eles sejam desafiados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, a agirem diferente e a desfrutarem das promessas de Deus
a partir dessas novas atitudes, meu Pai. Que em nome de Jesus o Senhor permaneça com cada um desses teus filhinhos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.